Continuando aqui com a explicação do código, veja bem, vamos agora ver o código que o professor disponibilizou, o programa em Java, que transforma um código escrito na linguagem Simple em tokens, que são essas linhas aqui. Cada linha dessa corresponde a um token que descreve cada pedacinho do código. Então, por exemplo, o token ele é formado da seguinte forma. A primeira parte dele é o tipo. Esse número aqui indica o tipo do token. A segunda é o endereço em uma tabela inicial. Esse endereço, nesse caso aqui, vai de 0 a 7, que indica ou um número ou uma variável que vai ser utilizada, referenciada por esse tipo de token aqui. E essa segunda parte se refere ao endereço, linha e coluna. Então vamos lá. Por exemplo, esse código aqui, ele começa assim, começa com o número 20, vem a palavra input, logo a letra Z. Se a gente vir aqui, o que está acontecendo aqui? Vou mandar rodar aqui para a gente poder ver. Ele faz o seguinte, olha. Perdão, que não está salvo aqui. Vou salvar, fazer de novo. Ele faz o que aqui? Ele fala, o primeiro token, o que é? Começa com 51. Quando nós viemos aqui, nessa classe symbol, né? 51 significa inteiro. Então, o primeiro token, ele é um inteiro. A posição dele nessa tabela é a posição 0. Quando nós vemos aqui na tabela, olha, o número 20. Aqui o número 20 aqui. Se eu coloco aqui, por exemplo, 13, mando rodar, tem que salvar. Salvo e mando rodar, olha o que vai acontecer. Mudou para 13. Ou seja, o primeiro token diz o quê? Na linha 1, coluna 1, aqui é a posição, né? Na linha 1, coluna 1, eu tenho um número que ele é, na tabela, o número 0, correspondente aqui, né? A posição 0, que seria o número 13. Ele está na posição 1, 1. Então, esse programa que o professor fez, que tem várias classes, ele é bem complexo, o que ele faz para nós? E vai ser daí que vai vir a solução do problema. Ele transforma esse código em vários tokens, conforme cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, vamos ver uma outra aqui. Print. Quando nós procuramos aqui, o print, ele equivale a qual? Deixa eu procurar aqui. Vamos ver. Parará. Aqui. O print equivale ao número 64. Palavra reservada print. 64. Então, aqui, olha, na linha 1, 2, 3, 4, na coluna 1, 2, 3, 4, linha 4, coluna 4, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, coluna 4, nós temos aqui, ó. Ou seja, ele transformou esse pedacinho do código, bem aqui, e transformou num número, que é o número 64, nesse token aqui, que tem o número 64. O print por si só, ele não faz referência a nenhuma palavra, desse dicionário. Depois, olha, na linha seguinte, no token seguinte, que é a mesma linha 4 na posição 10, linha 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí nós temos um inteiro, olha, 41. 41 o que é? Perdão, uma variável. Uma variável. E essa variável ocupa que posição nessa coluna, nessa lista aqui? A posição número 5, que é a C. Olha, C. E ele está em qual posição? Aqui, ó. Na posição linha 4, coluna 10. Então, bem, isso é importante para a gente, porque se nós queremos transformar isso nisso,
nós temos que aproveitar aquilo que já foi feito pelo professor, né? Então, pode ser que tenha outras alternativas, mas aqui eu comecei a trabalhar essa. O professor já construiu um programa em Java que transforma o código escrito em simple, transforma em tokens. E esses tokens aqui, olha, eles estão sendo impressos onde? Bem aqui. Olha, é um objeto, né, da classe lexical, que é um lexeme aqui, ó. Ele é lexical analysis, é um lexeme, e é daqui que sai esse get tokens, né? Ele vai mostrando esses tokens aqui. Então, o que eu estou fazendo? Como isso foi feito, é bem complexo, mas eu já percebi que esses tokens ficam nesse lexical.getTokens. Então, o que eu fiz aqui embaixo? Bem aqui, ó, eu criei um for que vai fazer essa mesma impressão aqui. Vai imprimir tudo. Mas, conforme o tipo do token, se é 41, se é 21, eu vou transformando para essa linguagem SML, que ela é essa linguagem composta só de 4 números, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, olha. Primeiro, então, é a parte 2, né? Que é o segundo exercício. O primeiro foi no semestre passado, que não precisa ter feito do semestre passado para fazer esse. Então, deixa eu ver quanto tempo temos ainda. Temos mais 3 minutos. Vou marcar aqui no cronômetro para não me perder, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Então, primeiramente, iremos criar um array unidimensional com tamanho 100, representando a memória de 100 palavras. Então, eu criei aqui uma memória de tamanho 100, com 000, que vai ser isso aqui, ó. Eu também criei 2 variáveis, strings, para representar a primeira metade e a segunda metade de cada palavra. Então, isso aqui eu estou gravando no que eu chamei de M1. Essa segunda metade eu estou gravando no que eu chamei de M2. E essa palavra vai ser isso aqui. Isso vai ser uma palavra. Uma facilidade que a gente percebe aqui no código SML é que ele sempre é uma metade e outra. Ó, read A, read B. Esse 10 significa read. A gente vem aqui, ó, e procura. Ó, read quer dizer 10. Write é 11. Vamos aqui, ó. Write é 11. A segunda metade significa o quê? O que ele vai escrever. A posição 9, nesse mesmo código, a posição 9, qual que é? A variável C. Aqui o read. Lê a posição 7. Quem que é o 7? O 7 é o A. Então, na verdade, como eu disse no vídeo anterior, né? O código é só isso aqui. Isso aqui é para facilitar. Então, o que eu estou fazendo no primeiro momento é transformando esses tokens aqui nesse formato aqui, para que possa depois se transformar em números e assim concluir o exercício. Então, no momento, olha como é que eu fiz. Olha, eu estou aqui rodando, né? Estou caminhando nesses tokens aqui, que é tudo isso daqui. Então, eles vão como se eles estivessem caindo para mim, né? Caindo. Aí, o que eu faço? Se eu pego, por exemplo, se eu pego um 62, eu venho aqui, né? 62, o que é? O input. Olha o input aqui. Se eu pego um 62, então eu coloco na primeira metade um quê? Um 10. No caso, antes de colocar 10, eu coloquei a palavra read, né? Então, na primeira metade, M1, eu escrevo read. Depois, se eu encontro uma variável, lembra qual que é o variável? É o 41, né? 41. Então, se eu encontro uma variável, com essas linhas aqui, eu descubro qual que é essa variável. Ou seja, eu venho aqui, né?
e leio qual que é a posição, aqui eu pego a posição